chamar, né, a nossa super mega convidada de hoje, ok? Isabela Pagliari tá on, direto de Doha, já está no quartinho do hotel comemorar. Foi? Aê! Vamos! Não precisa mais de tradução. Exatamente. Vamos lá. Tudo bem, Risa? Boa noite, meu povo. 2h aqui no Catar, tô com essa cara meio de acabadinha, né? Porque como eu falei pra vocês, a galera não escutou, eu cheguei 2h lá no estádio 974, que é um estádio todo sustentável, desmonta, são 974 containers, e é o DDI aqui do Catar, é um babado. Muito legal, 44 mil pessoas, né, cabem no estádio, hoje basicamente dominado por brasileiros. Uma coisa que eu tô achando curiosa aqui no Catar, é que às vezes você vai entrevistar torcedor, aí você chega seco, assim, tipo, a galera camisa do Brasil. Então aqui vamos falar sobre o Brasil. Sorry, I don't know. Uma galera fantasiada de brasileiro, mas parece brasileiro mesmo, sabe? Assim, vai pra festa e tudo, mas é tudo gringo. Mas enfim, hoje foi um jogo bem difícil, assim, pro Brasil, até finalmente saiu o golaço do Casemiro. Eu tava até assim, ai meu Deus do céu, outro empate não, né? Porque o empate em 2018 contra a Suíça, né? Nossa Senhora. Então eu tava já meio tensa. Mas finalmente a gente conseguiu essa vitória e a classificação adiantada para as oitavas de final, né? Acho legal, eu vou até trazer para vocês algumas coisas, porque a gente já tem a programação da seleção brasileira. Eu tô no grupo do WhatsApp da seleção e eles vão mandando... Vai ser no pique, né? Porque tem jogo sexta, vai ser no pique porque tem o jogo sexta-feira, e se passar segunda. Em primeiro, segunda. Exatamente. É uma loucura, é tipo o pique brasileirão, né? Tu joga domingo, quarta, quinta, domingo. Sim, a galera tá mega cansada, né? Até tô pensando se o Tite vai rodar o time um pouco pro jogo de sexta, ou ele vai tentar manter essa base, né? Porque eu acho que o time que terminou a partida hoje, me parece que é o time que ele deveria continuar, né? A mudança que ele fez no intervalo mostra que ele errou. Não sei se eu quero que vocês falem sobre isso também na escalação. Eu acho que ele tinha que ter feito o básico, cara. Militão na direita e coloca o Rodrigo. Ele quis inventar um Fred ali, que tomou amarelo, enfim. E eu achei também... Enquete rolando, inclusive, tá? Pra quem quiser cornetar, Tite fez boas substituições no jogo de hoje? Sim, não, mas se ele fez boas substituições, quer dizer que ele escalou mal, né? Então... Na minha opinião, foi isso. O que vocês acham? Não, tô contigo, né? Se eu achar que foi os dois. Tu acha que ele também errou na substituição? Eu não gostei das substituições do Tite hoje. Eu acho o trabalho do Tite muito bom. Mas pra mim, assim, eles colocou o cara certo no lugar do cara errado. Porque ele tava com dificuldade de jogar por dentro. O Brasil não tava conseguindo jogar por dentro. Tava com muita dificuldade de encontrar o passe no Paquetá. E o Fred tava fazendo aquele jogo entre as linhas, né, um pouco mais avançado. O Brasil tava com aquele tripé com o Casemiro mais atrás, o Paquetá mais avançado pela esquerda, o Fred mais avançado pela direita. E a bola não entrava em nenhum dos dois. E quando entrava, principalmente no Fred, a bola batia e voltava. Porque o Fred não tem característica pra jogar ali. E aí não é culpa dele. É característica do jogador. Faz parte. E aí ele, precisando melhorar o time nesse aspecto, ele tira o Paquetá, que é o cara que tem mais capacidade de jogar entre as linhas. E deu ao invés de colocar o Paquetá e o Rodrigo. Agora, o Paquetá. Sim, mas agora, o que o Pet falou é interessante. Só pra completar, Isa, um minutinho. Isso que o Pet falou realmente aconteceu, a bola batia no Fred e voltava, mas no jogo contra a Sérvia, o Paquetá também voltou uma série de bolas. Sim. Então talvez eu tô começando a me questionar se nós temos esse cara. Eita, forte? Né? Se nós temos esse cara que domine tanto entre linhas assim. O Pet tem uma opinião, ele diz que temos. Eu acho que tem. E eu posso lançar antes da Isa falar? Qual é o nome? Só pra galera no chat ficar via loucura? Eu já sei, já veio. Vai. O jogador na seleção brasileira que mais tem essa característica, com exceção, é claro, do Neymar, se chama Everton Ribeiro. Everton Ribeiro faz isso melhor do que ninguém. Mas diga lá, Isa, desculpa. Não, eu tava falando do Paquetá, ele saiu, né, no intervalo. O que eu tenho visto aqui, tá rolando uma galera com mal-estar, tá? Então, por exemplo, o Antony passou mal 2 dias, tava rouco hoje, depois do jogo. Então, o Paquetá também teve um dia que ele não passou muito bem. Pode ser que tenha rolado uma indisposição. A galera não tá falando abertamente muito sobre isso, mas pode ser que o Paquetá tenha falado alguma coisa pro Tite, cara, não tô legal, e substituiu. Então, vale esse alerta também. Amanhã, por exemplo, muito bom, inclusive. A programação da seleção é o seguinte: vai ter atividade para a imprensa, né? Vai ter o Juninho Paulista, Tafarel, o César Sampaio e o Ricardo Gomes para resenhar ali com a gente. Depois, 5 da tarde aqui, 11 da manhã,
pra vocês, uns 12, 1, 2. Eu sou horrível de conta, tá? Que 6 horas a mais. No treino do Brasil, eu sou jornalista, não faço conta, tá nem aí. E aí amanhã, depois do treino, vai rolar aquela confraternização dos jogadores com os familiares no hotel. Já rolou uma vez, tá sendo mais discreto do que na Copa da Rússia, mas o Tite ainda preza muito por essa questão da família, né? Então ele tá encontrando um momentinho ali para liberar para os jogadores ficarem próximos dos seus familiares, mulheres, filhos, etc. Então essa é a programação de amanhã. Tá, eu tô na cola da seleção, gente. Pergunta tudo que eu sei. Pode perguntar. Esse alerta que a Isa levantou é fundamental, porque assim, é muito fácil pra mim falar depois do jogo e sem ter nenhuma informação interna. Muito fácil. Eu chego aqui, eu critico, eu elogio, é muito mais fácil. Agora, realmente, eu não sei, o Paquetá teve essa indisposição, pode ser que ele chegou no intervalo e falou, pô, Tite, eu não tô bem. E aí ele teve que tirar o cara, entendeu? E eu tô falando sem saber. Então, assim, essa ressalva, esse alerta é fundamental, é importante, mas pensando puro e exclusivamente no jogo, é uma substituição que, pra mim, não fazia tanto sentido. Mas é claro que não é só tática que define o jogo, tem tantas outras coisas que definem uma partida. E depois ele tenta consertar ele tenta consertar de novo, né? Quando ele tira o Fred e bota o Bruno Guimarães, sim. que tem de achar mais esses passes, achar mais essas bolas por dentro, etc. Já aí que ele já tá o Rodrigo em campo, né? Agora, logicamente, a Isa não vai saber dar essa resposta hoje, mas por mim, tem que rodar bastante contra Camarões. O primeiro lugar tá assim, 90 e poucos % garantido. A gente só perde o primeiro lugar se a gente perder o jogo, se Camarões ganhar da Suíça, se a Suíça ganhar de Camarões, e ainda assim, Suíça ganhar da Sérvia, e ainda assim ter tirar o saldo, que hoje é mais 3 pra gente. Mais 3 e mais 1 pra Suíça, se eu não me engano, é isso? Não, a Suíça ganhou de 1 gol e perdeu de 1 gol. É verdade, Saldo 0. Então, assim, vamos combinar? Primeiro lugar é nosso. Então, dito isso, tem que rodar o time. Justamente também pela proximidade entre terceira rodada e oitavas. Oitavas pode vir Gana, mas ainda pode vir Uruguai. Sim. Né? Então, assim, vai ser um jogo mais chato e exigente. Você acha que vai mudar muito o time para sexta-feira? Cara, então, eu vou amanhã trazer essas informações mais precisas para vocês com essa resenha que vai rolar lá no Centro de Treinamento do Brasil. Hoje, na coletiva, depois do jogo, acompanha a coletiva do Casemiro e do Tite, ele falou, não é momento de falar sobre isso, ele e o César Sampaio se esquivaram dessa pergunta, né? O Tite falou, preciso fazer banheira de gelo, tô tenso, ele precisava relaxar. Ele falou, sabe assim, o momento ele tava tão tenso que ele falou assim, agora não é momento de falar disso, deixa eu descansar, né? Basicamente pedindo um socorro. Mas eu acredito, vendo a situação dos jogadores, o cansaço, né? Porque vamos pensar uma coisa, gente. A gente não pode esquecer que a galera da Europa, né, tá vindo de uma temporada mega intensa, um jogo a cada 3 dias. O pessoal tá, assim, exausto, não à toa, vira e mexe, tem um cansaço, uma mini lesão, alguma coisa, uma fadiga muscular. Então eu acho que o Tite pode sim fazer um rodízio. Só que daí você pensa assim, vai fazer rodízio, e vai deixar de aproveitar o time que tá entrosando, ainda mais agora sem Danilo com o Militão. Militão jogou bem, na minha opinião, achei que ele exerceu muito bem o papel ali de lateral direito, fazendo alguns testes. Então eu acho que o Tite vai ter que ser bem cauteloso para não perder o que ele tá construindo e também não sobrecarregar os jogadores, aproveitando que já tem essa classificação adiantada. Vocês estavam falando sobre rodar o elenco e eu peguei um dado legal, que até agora o Tite já utilizou 19 dos 26 convocados, tá? Só não entraram em campo ainda o Ederson, o Everton, os 2 goleiros, o Daniel Alves, Bremer, Fabinho, Everton Ribeiro e Pedro. Eu até achava que o Pedro ia ter uma chance hoje e ele acabou optando pelo Jesus. Imagino que a galera do Flamengo deve estar assim desesperada. E o Pedro, quando entra? Será? Vocês até hoje falam do Gabigol, pô? Não, eu posso falar que hoje o Arrascaeta tá causando mais discussão do que o Pedro. O Arrascaeta é reserva do Uruguai. O Arrascaeta ser reserva do Uruguai é inexplicável. Aí o pessoal tá pegando no pé do Diego Alonso. O Pedro Gama fez justamente essa ponderação aqui. Será que não vale deixar os caras também jogando pra pegar entrosamento? Já que o time ideal sem o Neymar ainda vai ser encontrado? Cara, está para ser encontrado? Posso ser sincero, competição de tiro curto, Brasil classificado. O Brasil não vai ganhar mais ou menos entrosamento por jogar um jogo contra Camarões. Isso aí não vai fazer diferença. Vai se enganar, é isso? Não é se enganar, mas assim... O trabalho já está construído, os jogadores já se conhecem, já estão juntos nos ciclos há muito tempo. Não faz sentido você achar que um jogo de terceira rodada de Copa do Mundo já classificado vai interferir em alguma coisa no entrosamento deles. Tá. Então, assim, tem que poupar porque o desgaste está muito grande.
Eu acho um ponto importante é que hoje, assim, pra galera que tá assistindo a gente não faz ideia, a tecnologia tá tão avançada que eles têm tipo um chip que eles colocam para treinar e que a comissão técnica consegue monitorar o estresse, né, o nível de desgaste físico. Então, se acende lá o botãozinho vermelho, a galera já chega, opa, vamos poupar. Então, acho que eles vão ter essa consciência de entender se aquele jogador precisa mesmo entrar em campo ou se dá para rodar um pouquinho. Até porque, na hora do vamos ver, que é o mata-mata, as oitavas de final, tem que estar todo mundo no máximo possível, nas melhores condições. E já vou falar também sobre Neymar e Danilo, tá? Porque o Pombo falou hoje na Zona Mista sobre isso. Então, existe essa expectativa da volta dos dois jogadores, a gente não pode ainda cravar que se volta, não volta, quando volta, mas, por exemplo, o Pombo disse assim, a gente está acompanhando o Neymar, o Pombo dizendo, eu acredito que ele volta sim, o tornozelo dele parece que está bem melhor, está tratando desde cedo, 3 períodos, o Marquinhos até brincou ontem na coletiva, a prévia da partida, dizendo que o Neymar tá dormindo na fisioterapia, assim, são 24 horas. E aí, pra vocês terem uma ideia, o Neymar, né, não tinha condições de ir pro estádio, ele ficou tratando no hotel, postou fotinho assistindo o jogo lá do quarto dele. Já o Danilo acompanhou a comissão, né, foi pro estádio, porque a lesão do Danilo é menos grave, vamos dizer assim. Então, mas você falou sobre voltar, não é pra sexta, né? Seria pra oitavas, né? Assim, não dá pra gente cravar aqui que vai voltar, tá? Mas o que eu tenho apurado e o que eu tenho visto é que pra fase agora de grupos, esquece, não volta nenhum nem outro. E assim, o que eles vão tentar fazer é fazer um trabalho intenso para que eles voltem, ou pelo menos o Neymar volte a partir das oitavas de final. E você pergunta, Isa, você acha que vai voltar? A minha opinião para as oitavas, acho que não, tá? Porque quando o Neymar postou aquela foto do pé, eu fiquei até assim bem impressionada. É uma lesão, gente, assim, eu não sou médica para falar, mas do que eu tenho conversado com fisioterapeuta, etc., apurado também, é uma situação delicada. Ele pode jogar, talvez, com infiltração, vai ser um trabalho assim, vamos fazer de tudo para ele voltar, mas não vai ser Neymar 100%. Primeiro, por conta da lesão, e segundo, porque é o ritmo de jogo, né? Ele já vai estar, sei lá, 2 jogos sem participar. Isso pensando se ele voltar para as oitavas. Perfeito. Pô, acho que foi tudo, hein, Isa? Trouxe todos os updates. Panorama sua geral. programação é seguir na seleção, né? Na Cola. Não, então, eu tô vendo bastante seleção brasileira, também tô acompanhando a França, né, gente? Eu moro há 8 anos em Paris, conheço bem a seleção francesa, dou aquela zicadinha. E esse boato aí de Benzema, ficou sabendo? Cara, não fiquei sabendo. A RMC, que é um veículo bem conceituado da França, disse que chance quase 0 do Benzema reintegrar o grupo, assim, no sentido de, mesmo ele com capacidade de ficar lá com a seleção francesa. Então, por enquanto, está sendo descartada essa possibilidade, tá? Ele tá melhor, tá se recuperando da lesão, mas esquece Benzema voltar para a concentração da seleção francesa. Mas eu tô de olho, cara, o Mbappé comeu a bola no último jogo, né, assim... A França, brincadeira, você fala, tá zicada a França, cheia de desfalques, mas os caras vão lá e sempre tem alguém para fazer a diferença, os jovens comendo a bola. Então, vamos abrir o olho, porque a França pode dar trabalho aí. E a Isa é pé quente, né? Cobrindo a França e a seleção brasileira, os 2 classificados já para a próxima fase. Junto com Portugal, são os 3 que se classificaram até agora. Eu tenho que me colocar mais para a seleção brasileira, mas assim, é importante estar de olho no inimigo, né? A gente fica de olho no inimigo. Sim. Eu já dei uma zicada, vou contar uma história rapidinho antes da gente se despedir. Teve uma vez que eu estava trabalhando Mbappé, ainda. Né? Não, teve essa também, mas tem uma outra. É. Eu estava entrevistando o Didier Deschamps, trabalhava na TNT ainda, e eu falei da maldição, que assim, o campeão do mundo na Copa seguinte era eliminado na fase de grupos. E aí eu falei pro Deschamps, ele não tinha medo, daí ele ficou, nossa, não sabia, ele arregalou aquele olhão dele azul. E esse não sabia dele? Não, é sério, eu acho que ele não tinha tocado, ele ficou até, ele não sabia muito responder. Aí passou o jogo, ele foi dar uma entrevista pro L'Equipe,
para a TV do L'Équipe, que é o jornal francês, e falou: a sua colega brasileira falou sobre isso e a gente vai fazer de tudo para mudar. Ele conseguiu, né? Porque a França está classificada para as oitavas de final. Mas ele ficou com isso na cabeça. Ele ficou um triplex na cabeça do Deschamps, tá? Eu só vou soltando os foguinhos. Aí teve a do Mbappé também, o Mbappé falando que as seleções sul-americanas não tem teste à altura igual da Europa, e aí depois foi só a zica, a França, ladeira abaixo. Pô, tem um monte de europeu tomando porrada aí nessa Copa, hein? Vai deixando seu recado pra eles lá, Isa, tá dando certo. Pode deixar, gente, pode deixar. Foi um prazer participar aqui com vocês, tamo junto sempre. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, Isa, muito obrigado. Tamo junto. Beijo.